Quando as tempestades da vida chegam para você, qual a sua reação? Você fica com fé, confiante que Deus vai resolver a situação? Ou você se apavora, fica com medo, duvidando do poder de Deus e acha que tudo vai dar errado? Eu quero ler para você uma passagem muito conhecida em que Jesus disse para os discípulos atravessarem o mar e que depois ele ia seguir adiante deles. Mas os ventos vieram, o mar se revoltou contra eles e eles acharam que ia afundar. Eu quero ler para você, está lá em Mateus capítulo 14. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Como eu disse, Jesus tinha mandado os seus discípulos atravessarem o mar. E ele então, depois de ter feito aquele milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele foi orar. Mas o tempo passou e foi chegando alta madrugada. Já era mais de 3 horas da manhã. E os discípulos ali no barco ainda sozinhos, perceberam que desta vez a tempestade estava muito forte. Mas no exato momento em que as coisas se complicaram, Jesus veio vindo na direção deles. Mas eles, cegados pelo medo, eles então acharam que era um fantasma que estava vindo na direção deles. E você consegue perceber aqui o erro dos discípulos? Eles olharam para o vento, eles olharam para o problema e eles não enxergaram que era Jesus que estava vindo na direção deles. Então eu quero te dizer uma coisa muito importante. Adorar significa você reconhecer Deus em cada situação. Significa você reconhecer o poder de Deus e quem Deus é. Porque Jesus disse para eles atravessarem, ou seja, Jesus sabia que eles iam chegar ao destino final. E quando Deus nos dá uma direção, nós devemos confiar que Deus não vai nos deixar na mão. Nós não podemos pensar que pelo fato das situações estarem se complicando, Deus saiu do controle, porque não é isso que acontece, mas Ele está esperando de nós uma fé. E o que Jesus disse para os discípulos? Coragem, não temas, sou eu. E é isso que Jesus está te dizendo agora. Você que está passando por uma luta muito grande, saiba que Jesus está te dizendo isso. Coragem, tenha fé, eu estou no controle e nenhuma tempestade vai poder derrubar o seu barco. Mas os discípulos começaram a, mesmo assim, duvidar. E houve também um outro erro que Pedro cometeu. E eu quero ler para você. Diz o seguinte: "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Pedro quis andar sobre as águas só para ver se aquele homem era realmente Jesus. E por isso ele acabou afundando. Da mesma maneira, nós tentamos a Deus com a nossa incredulidade. Somos uma geração perversa, como Jesus disse, que só pede sinais e milagres. Nós não acreditamos em Deus, não confiamos que Ele pode nos ajudar nos tempos difíceis. Mas nós queremos sempre os sinais, os milagres. Mas não podemos ser assim. E veja como terminou essa história. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Então adorar, meus irmãos, é reconhecer que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Você já tem essa consciência? Os discípulos naquele momento ficaram com medo, ficaram com dúvidas. E isso fez com que eles não adorassem a Jesus. Fez com que eles olhassem mais para os problemas do que para o Deus que podia resolver a situação. Então, se você está passando um momento de lutas, é tempo de você levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus e reconhecer que Ele vai resolver essa situação. Deus não vai deixar você na mão, Deus não vai deixar o seu barco afundar. Creia nisso. Espero que você tenha gostado dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal do YouTube. Que Deus te abençoe.